que é a vida e a recuperação depois que um homem retira a próstata? Muitos homens acreditam que retirar a próstata significa viver com incontinência urinária, ou seja, não conseguindo mais segurar a urina, e não ter mais relações sexuais. Isso é mentira, tá? Eu vou contar pra você hoje nesse vídeo como que é, de uma maneira muito prática e simples para você poder entender e tirar todas essas dúvidas sobre esse procedimento que é muito importante no tratamento do câncer de próstata. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. O câncer de próstata é o câncer que mais acomete o homem e o diagnóstico precoce faz com que a gente consiga curar a doença através da cirurgia em mais de 90% dos casos. Mas como é que é a vida de um homem que retira a próstata? A próstata, ela é um órgão que fica na saída da bexiga, como vocês podem ver aqui nesse esquema. É esse órgãozinho que está amarelo bem brilhante aí para você na sua tela. Ela está cortada no meio nessa secção aqui que a gente está vendo, tá? Como vocês podem ver, temos a bexiga aqui e a urina passa pelo canal, sendo que a primeira parte do canal urinário é a próstata, que nós chamamos de uretra prostática. A próstata, ela tem uma função exclusivamente reprodutiva. Ela não é o órgão vital para o nosso corpo. Por isso que um dos tratamentos mais realizados pro câncer de próstata é a retirada da glândula. A próstata, ela produz o líquido seminal e ela faz uma conexão. Ela é uma ponte entre a uretra e o sistema reprodutor. Então, o espermatozoide é produzido no testículo, ele fica armazenado no epidídimo, que é um órgão do lado do testículo. Quando você ejacula, esse espermatozoide sai do epidídimo, percorre um ducto, chega lá na vesícula seminal, se mistura com todo aquele líquido e ele é jogado para frente ali na uretra e você expele ele ali pelo canal. Então como que fica tudo isso depois que um homem retira a próstata? Bom, eu vou imaginar o seguinte, que você está acordando da anestesia de uma retirada da próstata. Eu vou falar daqui a pouco sobre as técnicas, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para retirar a próstata. A cirurgia acabou, você é acordado da anestesia, a anestesia ela é geral, e você vai para uma sala que nós chamamos de recuperação anestésica. Nessa sala você vai ficar em torno de 1 hora e meia, até você ficar mais acordado do procedimento, da anestesia, e você vai para o quarto. No quarto, geralmente você já está apto para comer. Então é uma cirurgia que não necessita de jejum depois do procedimento. A gente não mexe no intestino. Então o paciente termina o procedimento, vai para uma sala de recuperação, vai para o quarto e já se alimenta. Lembra que eu mostrei para você que precisa retirar toda a próstata e a próstata é a primeira parte do canal? Então a gente reconecta o canal diretamente na bexiga. Isso tem uma costura, que nós chamamos de anastomose. E é nessa anastomose que, para isso não dar problemas, para reduzir a chance de problemas, a gente passa uma sonda, que nós chamamos de sonda vesical de demora. Então o paciente ele não vai fazer xixi, ele não vai no banheiro para urinar logo no pós-operatório, porque a própria sonda já retira essa urina que vai sendo produzida, ela vai jogando para fora diretamente para que essa urina não passe ali no canal e não atrapalhe na cicatrização da anastomose. O paciente vai ficar internado em torno de 24 a 48 horas, tá? Na grande maioria das vezes, 24 horas é o suficiente, o paciente vai para casa já no primeiro pós-operatório, que nós chamamos, com essa sonda. Essa sonda fica em torno de 1 semana a 15 dias, certo? Em casa, nesses primeiros dias de pós-operatório, nesses primeiros dias de recuperação, a gente orienta a fazer o que a gente chama de repouso relativo, tá? Não é para ficar deitado 24 horas, não é para ficar só no sofá. É para você fazer pequenas caminhadas ali dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Pode fazer pequenas reuniões, acompanhar uma ida no mercado, na padaria, enfim, em cultos, o que for interessante para você. Mas obviamente não pode pegar peso, não pode fazer atividade física. Pode subir escadas devagar e de preferência acompanhado. E aí, passado esses 15 dias, o paciente retorna no consultório para retirar a sonda. É retirada essa sonda e a gente orienta o paciente a levar um forro. Por quê? É aí que entra a primeira preocupação dos pacientes com relação à cirurgia da próstata.
incontinência urinária. Eu mostrei para vocês e vocês viram que a próstata é a primeira parte do canal. E uma coisa interessante que tem aqui também, ó, é esse músculozinho aqui e esse aqui, que nós chamamos de esfíncter uretral. Tem tanto o interno quanto o externo. Eles são responsáveis pela continência. Como a gente mexe muito próximo deles, eles podem ter um certo grau de dificuldade de manter a continência, principalmente nesses primeiros dias, alguns meses depois do procedimento. E aí que entra a reabilitação pélvica com a fisioterapia, onde, através de alguns exercícios específicos, o fisioterapeuta vai ensinar você a trabalhar, além dessas musculaturas, as musculaturas que estão em volta ali, que nós chamamos de diafragma pélvico, e que são importantes também na manutenção da continência urinária, tanto do homem quanto da mulher. E aí esse homem, ele vai ter um pequeno grau de incontinência, não é uma incontinência geralmente severa, onde o paciente começa a se urinar sem perceber, enfim, ele vai urinando direto. Não, é uma incontinência leve. Geralmente o que acontece, quando a bexiga está um pouquinho mais cheia, fazer algum esforço, aumentar a pressão, tossir, espirrar, pegar algum tipo de peso, vai ter um pequeno vazamento. E essa incontinência, ela vai melhorando ao longo dos meses. Em torno de 3 meses no máximo, a maioria, eu digo a maioria, não é todo mundo, vai já ter recuperado a continência totalmente, ficando às vezes umas pequenas perdas quando a pessoa faz muito esforço, tá? Isso é para a grande maioria dos pacientes. Doutor, mas eu conheço alguém que operou a próstata e ele está incontinente até hoje. Sim, isso pode acontecer e geralmente acontece quando a doença está mais avançada. E qual a chance disso acontecer? As taxas de incontinência, elas vão variar em torno de 5 a 15%. E a gente usa isso depois de 1 ano. Pode levar até 1 ano para algumas pessoas recuperar a continência total. Então, depois de 1 ano, a gente pega todo mundo que operou a próstata. De cada 100, quantos estão completamente continentes e quantos estão incontinentes? 85 a 90 vão estar completamente continentes e geralmente 5 a 10% podem ter algum grau de incontinência que vai precisar fazer algum outro tratamento para incontinência. Doutor, se eu ficar incontinente não tenho mais o que fazer? Não. Hoje em dia a gente tem cirurgias reconstrutivas utilizando alguns dispositivos como o esfíncter uretral externo, que é um dispositivo mecânico que é colocado no canal do xixi, que vai fazer com que a pessoa recupere a continência, e também o que nós chamamos de sling, uma cirurgia em que a gente faz um reforço ali embaixo do canal e o paciente volta a ter a sua continência depois do tratamento, tá? Mas voltando aqui, e com relação à disfunção erétil, o paciente operou, como vocês viram ali na figura, a cirurgia do câncer de próstata mexe numa região de nervos, e aqueles nervos são os nervos responsáveis pela ereção. Eles não estão dentro da próstata, eles estão na parte externa da próstata. Mas do mesmo jeito que o músculo é sensível, o nervo também é. Então, mesmo que a gente consiga preservar aqueles nervos, eu digo que a gente consiga porque o objetivo principal do tratamento é curar a pessoa do câncer. Cânceres mais avançados, às vezes a cirurgia precisa ser mais radical. Eu preciso retirar mais tecido em volta para garantir que todo o câncer esteja sendo retirado. E aí os nervos da ereção acabam indo embora. E aí existe uma chance maior de disfunção erétil. É por isso que você precisa fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce aumenta as chances de você ficar continente no pós-operatório, porque a cirurgia ela pode ser mais restrita à sua próstata, e aumenta também as chances de você ficar potente. Qual a chance de impotência depois de 1 ano? O nervo demora até 1 ano para se recuperar do procedimento, em torno de 25 a 30%. Essas são as taxas da literatura, certo? Mundialmente, essa é a taxa de impotência sexual depois da retirada da próstata por cirurgia de câncer de próstata. Então você tem 5% de chance de ficar incontinente, 30% de chance de ficar impotente e 90% de chance de ficar curado, de não morrer de câncer de próstata. Porque às vezes as pessoas esquecem que elas estão com câncer. A gente fala tanto de impotência, de continência, mas o principal é que tem uma doença que vai te matar se você não
não tratar. E o que as novas técnicas agregaram no tratamento? Aí eu vou trazer para você essa figura aqui que eu já vou te explicar o que é. A gente tem 3 técnicas basicamente para operar a próstata. A cirurgia aberta, por corte, convencional. Aí surgiu depois a cirurgia videolaparoscópica. E agora a cirurgia robô assistida. A cirurgia robô assistida, ela não é feita por um robô. O urologista, o cirurgião principal, fica ao lado do paciente, no que nós chamamos de console, operando ali no console, e as pinças mexem através da manipulação desse médico. E aí fica um auxiliar ali em campo, auxiliando os braços do robô. Então a cirurgia por robô, ela não é feita por uma máquina. Quem opera ainda é o urologista, certo? E essas técnicas mais modernas, mais tecnológicas, permitem que a gente consiga fazer uma cirurgia mais delicada. E aí surgem os benefícios. O primeiro deles é a cirurgia robótica, comparada com a cirurgia laparoscópica, tem uma taxa de recuperação da continência mais rápida. Então, lembra que eu falei para você que você sai, a gente pede para você levar um forro, porque você vai ficar com certo grau de incontinência depois que retira a sonda? Quando você opera por robô, você geralmente vai recuperar essa continência mais rápido do que você operar por videolaparoscopia. Ao final de um ano, as taxas são muito parecidas de continência urinária. Mas, para quem está perdendo urina uma semana, 15 dias, faz muita diferença. E às vezes é questão de meses antes. Então, se você operar por vídeo, você recuperaria sua continência com 3, 4, 5 meses. Se você opera por robô, essa continência urinária é recuperada antes, em torno de 1 mês e meio a 2 meses, 3 meses em alguns casos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Isso é uma média. Tem pacientes que recuperam antes, tem pacientes que demoram um pouco mais. Mas, no geral, a cirurgia robótica faz com que o paciente recupere a continência urinária antes, e isso também acontece com a ereção, tá? E existem outras complicações que são menores na cirurgia robô assistida. Essa tabela aqui que você está vendo, ela tem 3 colunas, 4, né? Aqui, que está falando que a complicação em inglês, eu já vou explicar. Esse HALP aqui é a cirurgia robótica, a laparoscópica é a laparoscópica e o RRP é a cirurgia aberta. Essa tabela foi retirada do Guideline Europeu de Urologia, tá? Eu não tirei da minha cabeça, não inventei isso não. Isso aqui são dados de literatura que são retirados e colocados no Guideline Europeu de Cirurgia de Próstata. Você pode acessar ele, é de graça. Bladder Neck Contracture, o que é isso? É uma constrição da anastomose, ou seja, quando você reconecta a próstata, aquilo lá pode fechar. Então, quando você faz a cirurgia por robô, isso é muito menor de acontecer do que é por aberta. Anastomose leak, que é vazamento, ou seja, a anastomose abriu, infecção, lesão de órgão e trombose. A gente pode ver que a cirurgia robótica ela é praticamente menor em todas as complicações, comparados tanto com a laparoscópica e quanto com a cirurgia aberta. Então, a cirurgia robótica é sim superior à cirurgia laparoscópica, que é infinitamente superior que a cirurgia aberta. Em termos de complicação, tá? Em termos de recuperação, você se recupera mais rápido e você tem uma melhor recuperação aí no pós-operatório. Com relação à efetividade, qual a chance de você ficar curado da doença, tanto para a robótica quanto para a laparoscópica e até mesmo aberta, elas são iguais. As 3 cirurgias oferecem graus de eficácia semelhantes. Se eu olhar o objetivo única e exclusivamente de tratamento do câncer, cura do câncer, as 3 são iguais. Mas a gente sabe que, como é uma cirurgia grande, em que tem um pós-operatório, tem uma recuperação e tem sequelas, a gente precisa olhar as outras questões, que são as taxas de continência, as taxas de impotência e as outras complicações relacionadas ao procedimento, que são essas aqui. Certo? Então, como você pode ver, a maioria dos homens, vamos colocar aí 70%, vai ter ereção, vai ter continência depois da retirada da próstata e vão ficar curados da doença. Então, retirar a próstata não é o fim da vida de um homem.
Muito pelo contrário, se você tiver câncer e não retirar e não fazer o tratamento, aí sim pode ser o fim da sua vida. Procure o seu médico urologista para fazer os seus exames de próstata. É muito importante que esse diagnóstico seja feito precoce, porque as chances de você ter um tratamento eficaz, um tratamento minimamente invasivo funcionar, e você ficar continente e potente é muito maior do que se você não fizer o tratamento. Certo? Doutor, eu operei, já faz um ano e meio, eu estou impotente, estou incontinente. Tenho que fazer? Tem. De novo, com relação à incontinência, a gente pode utilizar dispositivos que são o sling e o esfíncter artificial, tá? E também, para impotência, a gente pode utilizar tanto medicamentos quanto medicamentos injetáveis e até mesmo a prótese peniana, que é sim um tratamento muito eficaz no tratamento da disfunção erétil pós-cirurgia de próstata. Combinado? Eu sei, receber o diagnóstico de um câncer de próstata não é fácil, mas acredite, o tratamento ele é eficaz, ele permite a cura da doença e não é o fim da vida de um homem, certo? Espero que você tenha entendido esse vídeo. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.